Vamos falar de Vasco. Tem despedida, tem um conselheiro no Tribunal de Contas do Estado que deveria, no mínimo, se considerar suspeita de julgar o processo de licitação no Maracanã. Tem também chegadas, tem proposta para o Aguinaldo que o Vasco negou, e também uma ação de inclusão, o Vasco, o Clube da Inclusão, desde a sua fundação, que vai beneficiar os autistas no Dia Mundial do Autismo. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco Connection. Eu te mando depois que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, amanhã a bola rola lá em São Januário, amistoso contra o Atlético de Minas Gerais pela... não vale nada, mas é um jogo para o Maurício Barbieri observar a equipe visando a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, né? Nome semelhante, Atlético. E vamos estrear contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e vai ser um jogo para o Barbieri observar o time. Será um jogo sem torcida, não haverá venda de ingressos, nem entrada gratuita, portões fechados, inclusive para nós da imprensa também, que a gente não vai poder comparecer. Né? Vai ser todo mundo assistindo um jogo pela TV Vasco, né? Vai ser um recorde de audiência, a TV Vasco, já que só passará lá o amistoso. E depois, falando nesse amistoso, será no dia 31 de março, né? Um dia mundial do autismo, e o Vasco convidou autistas, também que fez parte da torcida Vasco Autistas, também que ligou para o clube, e foram convidados, né, tanto os autistas, crianças e adolescentes autistas e seus familiares, que poderão assistir o jogo lá em São Januário. Antes da partida farão um tour por São Januário, né, vendo os troféus, sala de troféu lá de São Januário, outros lugares lá de São Januário, terminando, inclusive, subindo no gramado de São Januário para tirar fotos com os jogadores, e também com a estátua do Roberto Dinamite, um ídolo máximo do Vasco, ação linda do Vasco, o Clube da Inclusão, um lema sempre é respeito e inclusão, né? Respeito, igualdade e inclusão. O Vasco fazendo valer o seu lema, convidando os autistas para assistir o jogo contra o Atlético amanhã às 7 da noite em São Januário. Despedidas, né? O Anderson Conceição acertou com o CRB, vai disputar a segunda divisão pela equipe alagoana. Ele que já tem uma passagem pelo CRB, querido pela torcida lá, e acertou esse retorno à Série B. Vai disputar a Série B pelo CRB. E boa sorte ao Anderson, obrigado por tudo. Ele honrou a camisa do Vasco, foi o capitão no ano passado, que comemorou o retorno do Vasco Elite do futebol brasileiro. Então, foi um capitão nota 10, mas um cara que
unir o grupo, já que o Nenê, que começou a temporada passada como capitão, depois perdeu a abraçadeira por ter dado um verdadeiro barraco ao ser substituído, jogado a bandeira no chão, ainda com o Zé Ricardo, e depois disso o Anderson Conceição ganhou a abraçadeira de capitão e honrou, fez valer a sua liderança ano passado. Então, mais com a chegada do Léo, ele perdeu espaço. Eu acho que o Vasco errou em deixar o Anderson embora. Seria um bom substituto para o Léo, ainda mais com o Campeonato Brasileiro é longo, né? De abril a dezembro, tem suspensões, né, por 3 cartões amarelos, tem expulsões, tem lesões, e uma hora o Léo não vai poder jogar, e eu acho que o Anderson seria um substituto à altura, mas resolveram negociar. Boa sorte ao Anderson Conceição, que ele seja muito feliz lá em Alagoas, que consiga ser uma peça fundamental para a CRB subir para a elite do futebol brasileiro. O Vasco recebeu várias propostas, são 3 propostas, pelo Egnaldo, né? Um garoto que chegou ano passado, ainda como sub-20, arrebentou o time profissional, fazendo gols, inclusive, chamou muita atenção, e ele recebeu propostas para tanto no futebol nacional quanto de fora. Inclusive, o Vasco, que está agora contratando o Rayan, né, que é do sub-20, do Santos. Aí, o Rayan Seco, que era do sub-20 do Santos, e aí o Santos queria botar o Aguinaldo no troca-troca, o Vasco não se interessou. Mas o Aguinaldo recebeu também propostas do futebol português, o Vasco não falou o clube. O Stachek, da Ucrânia, chegou a fazer uma proposta pelo jogador, oferecendo 2 milhões de euros ou 11 milhões e 100 mil reais. O Vasco achou uma proposta bem baixa. Falou que se quisesse tirar o Aguinaldo de São Januário, o preço mínimo é 6 milhões de euros ou 33 milhões e 300 mil reais. E os ucranianos não quiseram pagar o que o Vasco quer, então o Aguinaldo ainda continuará em São Januário. O garoto de 18 anos tem muito a evoluir, inclusive será pai nos próximos meses. Sua namorada está grávida de um menino. Ele tendo paciência, a torcida tendo paciência, e o técnico Maurício Barbieri sabendo utilizar ele aos poucos, ele tem muito a evoluir e ainda vai dar muitas alegrias. A torcida vascaína, uma jogada boa da diretoria do Vasco, só a fim de segurar o Aguinaldo para ainda, ele tem tudo para se tornar no futuro um ídolo do Vasco, né? Se ele tem uma cabeça no lugar, ele ainda pode chegar nesse status de ídolo, quem sabe. E vamos falar também sobre a licitação do Maracanã, que ontem uma conselheira pediu vistas, né, sobre o processo de licitação. Não tem prazo para essa licitação acontecer, embora o contrato de concessão provisória, que é administrado pela dupla Fla-Flu, vai terminar no fim desse mês, né, no mês que vem, desculpe, né, em abril. E essa conselheira se chama Mariana Maribele Williman, casada com Flávio Williman,
que foi vice-presidente jurídico do Flamengo. Era no mínimo ela se declarar suspeita de analisar esse processo, já que ela é envolvida com uma parte interessada na licitação, que no caso aí é um dirigente do Flamengo. Eu não vou falar em processo vicioso, embora cheire a isso, porque ano passado, um dia antes de acontecer o processo de licitação, o conselheiro que pediu vistas também é ligado ao Flamengo, e agora quem pediu vistas foi uma conselheira que é casada com um ex-dirigente do Flamengo. Tira as suas próprias conclusões. Se ela dizer que o fato do marido dela não compromete o trabalho dela, é livre. Aqui é espaço para qualquer um falar suas razões, né, dar sua versão, mas aparentemente será isso. Porque é uma parte interessada, e justamente quando parecia que o processo de licitação ia rolar, alguém ligado a outra parte interessada foi lá e pediu vistas. Complicado, tudo muito complicado. Mas é isso, galera, até mais com mais Vasco. Novamente, boa sorte ao Anderson Conceição. Amanhã teremos, não estaremos lá em São Januário, imprensa nenhuma, portões fechados geral, mas a gente vai ver o jogo pela Vasco TV, vamos analisar a escalação antes da bola rolar, vamos analisar o amistoso depois da partida. Também não poderemos mandar perguntas, mas esperamos ver uma evolução no Vasco. O Vasco estava em uma evolução muito grande, comparando com os clássicos que jogou no Campeonato Carioca. Tá, aquele jogo contra o ABC foi vergonhoso, o Vasco não jogou nada, mas com os adversários que o Vasco vai pegar no Campeonato Brasileiro, Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Vasco jogou bem em todos os clássicos, não venceu todos, ok, mas jogou, mostrou ali que o time tem potencial para chegar assim longe, não vai brigar contra o rebaixamento. Eu sei que tem um colega da Transamérica de São Paulo que botou o Vasco como candidato a rebaixamento. Ele não deve conhecer o time, não deve ter visto o time jogar, mas ele deve ter se inspirado em muitos torcedores que depois da eliminação para o ABC, realmente foi um vacilo muito grande, e a derrota para o Flamengo, tem parte do torcedor, não sei se é torcedores políticos, que estão naquela via de terra arrasada. Que o Vasco vai brigar para não cair, é Série B logo ali. Tudo bem, temos uns traumas do passado, devido à associação, que era isso, subia num ano, caía no outro. Mas agora é uma empresa que está gerindo o futebol do Vasco, não será mais assim. Pega os níveis de contratação que o Vasco estava fazendo na associação e atualmente. Você passa por argumentos de torcedores, de dirigentes, é só isso. Você diz claramente que é a favor da SAF, isso te impede de criticar, não.
O fato do Vasco não estar cobrando o Santos, a dívida que o Peixe tem com o Vasco, é um motivo grande de crítica. Aliás, mandei de novo para o Paulo Brax sobre essa questão, mas lá no seu tutelamento, o Márcio Barbosa, ele ficou de me responder e não respondeu. Eu acho que o Vasco não poderia fazer contratações melhores nessa janela que está terminando, mas agora vai focar na próxima, até porque eu senti isso com a informação que o Vasco não vai comprar esse fim de janela só por empréstimo, só volta a comprar na próxima, no meio do ano, que seriam níveis do Seco, que está chegando. Aliás, boa sorte ao Seco, que ouvi alguns gols dele na base do Santos, os torcedores do Santos estão elogiando o jogador. Vamos esperar uma reserva. Mas quando Pedro Raul não jogar por algum motivo, que ele faça valer, até porque se ele chegar um número X de jogos e for bem, o Vasco terá que pagar 7 milhões por ele. Mas vamos aguardar, vamos ver como que será o Seco com a camisa do Vasco. Bom, e para terminar, teria hoje a reunião da 77, né, com o representante da empresa no Brasil, que é o caso do Paulo Braz, o Ismero, também o presidente e o vice da associação, o Vasco tem ainda 30% das ações do Vasco SAS, seria o Jorge Salgado e o Carlos Osório, participariam da reunião, porém um dos conselheiros da 77 está com um problema familiar e por isso essa reunião foi remarcada para o dia 4. E nessa reunião, muito provavelmente, o Vasco vai tentar adiantar a nova remissa de dinheiro que está prevista para esse ano, mas seria para setembro, pelo calendário normal de dinheiro vindo da empresa americana seria em setembro, e vão tentar antecipar essa grana para aproveitar a janela do meio do ano. Mas vamos aguardar que no próximo dia 4 terá essa reunião do Paulo Braz, também o Jorge Salgado vai participar, com o pessoal dos Estados Unidos. Será uma reunião online, né? Mas vamos ver como que eles vão decidir essa reunião. Então é isso, galera. Até mais com mais Vasco. Está chegando amanhã teremos o amistoso e vamos analisar o amistoso. Até mais.